Pessoal, agora vamos conhecer um pouquinho, tá? Alguns tipos de arquivos de vídeo e arquivos de áudio, tá? Isso é um pouco técnico? É. Mas é necessário? Sim, porque quando a gente for colocar legenda em vídeos, a gente vai colocar legendas em determinados arquivos de vídeos, tá? Arquivos de vídeo e as legendas também são representadas por arquivos. Você tem arquivo de legenda e você tem arquivo de vídeo, você tem arquivo de áudio, você tem arquivo de imagem, né? Então você tem vários tipos de arquivos. Então é importante você saber reconhecer, diferenciar o que é um arquivo de vídeo, o que é um arquivo de áudio e, no nosso caso, o que é um arquivo de legenda. Basicamente, tá? Então, essa noção é importante, tá? Não ache que isso é uma coisa supérflua, é uma coisa exagerada. Não é. Isso é importantíssimo. Quando a gente for, por exemplo, juntar arquivo de vídeo e arquivo de legenda num outro software para poder ter o nosso vídeo legendado, a gente vai ter que ter um mínimo de jogo de cintura, um mínimo de vocabulário, digamos assim, né, de informação sobre os arquivos de vídeo e sobre os arquivos de legenda, senão a gente vai ficar confuso e a gente não vai saber exatamente se o que a gente está fazendo está certo, tá? Então isso é importante. Bom, vamos ver só, eu vou te mostrar umas coisas aqui só para você ter uma noção de como é que eles são, né, ou o que são de fato, né, o que a gente chama de arquivos de vídeo, áudio, etc. Então vamos lá. Por exemplo, se eu pegar um DVD, tá? O DVD tem esse tipo de arquivo aqui, que é o MPEG-2, a gente chama aqui de .vob, .vob, que não é um arquivo muito conhecido, tá? Porque é um arquivo de DVD, tá? Então normalmente a gente não compartilha isso, a gente não usa isso na internet. Então ele é um caso mais, digamos, obscuro, né? Um caso mais restrito. Mas vamos lá, é um arquivo importante, que muita gente ainda vê, né, DVD. O que acontece? A gente fala que é um formato de vídeo, tá? A rigor não estaria certo, mas a gente usa para não ficar toda hora falando, olha, é um container, na verdade, esses arquivos que a gente chama de vídeo são containers. Container no sentido de recipiente mesmo, tá? Que nem aquele formato zip, né? O ZIP, o zip, que contém outros arquivos dentro dele, tá? Então, um arquivo contém outros arquivos. Então, é mais ou menos isso. Então, você tem, por exemplo, o formato DVD, que é o .vob, que na verdade contém um codec de vídeo e um codec de áudio, tá? Não precisa saber o que é codec, se você for estudar em profundidade, aí sim realmente é uma coisa meio complicada e muito técnica, tá? Imagina que codec é um pedaço de código que reconhece um determinado arquivo. Então, por exemplo, você tem o MPEG-2, tá? Agora, é importante você saber, não é sempre MPEG-2. Eu posso ter dentro do que eu chamo de VOB, de VOB, eu posso ter um outro codec de vídeo, por exemplo, que não seja esse, tá? Eu posso escolher, por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui é o PAL, do padrão de cor PAL, né? Eu posso ter o padrão NTSC, por exemplo, que é um outro padrão de cor, tá? E no codec de áudio também, aqui está escrito AC3, mas eu posso escolher outro. Eu posso escolher o MP2, por exemplo, tá? Então eu posso variar o codec de vídeo, o codec de áudio, dentro, claro, das possibilidades que ele me dá aqui, e eu ainda vou ter um arquivo .vob. Isso pode ser novidade para você, e de novo, não quero que você fique decorando ou que você ache que tem que saber isso em profundidade, mas você tem que saber que isso existe. Você tem que saber que isso ocorre, que isso existe e que eventualmente você pode ter que decidir alguma coisa em função desses nomes. Pode aparecer para você uma hora um codec de vídeo, por exemplo. Tá? Você quer ver uma coisa? Vamos falar do MP4 para eu te falar uma outra coisa interessante aqui. Ó. MP4. O MP4, a gente fala que é um arquivo de vídeo, perfeito, vamos continuar falando. Mas na verdade ele é um container, de novo, que contém codec de vídeo e codec de áudio. Então, por exemplo, aqui ó, o codec de vídeo tem o mesmo nome, MP4. Mas eu posso escolher o H263, que aliás está muito na moda para quem mexe com vídeo. Posso escolher o H264, que também está na moda para quem mexe com vídeo. Tá? E ainda continua a ser MP4, porque ele é o container. Tá? E eu posso mexer, por exemplo, no AAC e colocar, por exemplo, aqui um MP3. Eu posso colocar, por exemplo, aqui um PCM, que é aquele arquivo de áudio de CD, que não tem compressão, que tem melhor qualidade. Tá? E dentro do PCM, tipos diferentes também. Ou seja, o que eu quero que você guarde aqui é que os formatos de vídeo são, na verdade, containers, e ele contém um codec de vídeo e um codec de áudio. É esse codec que muitas vezes dá pau quando a gente vai rodar um arquivo. A gente fala, poxa, é MP4, esse player que eu estou rodando falou que roda MP4, mas não está rodando. É porque ele não tem suporte,
ele não tem o código que reconhece ou o codec de vídeo ou o codec de áudio, ou os dois. Mesmo sendo, por exemplo, MP4. Né? Então esse negócio de codec, muitas vezes ele dá pau por conta dessas configurações e desses problemas de suporte por causa do tipo de codec que você tem. Tá? Agora, quer ver que interessante? Ó, o H263 ele é um codec de vídeo, certo? Tá. Então eu vou procurar nessa lista aqui o H263. Está aqui, ó, H263. Ele deu codec de vídeo H263 e de áudio ele não colocou nada aqui, o default, né? Ele não colocou nada. Por quê? Porque ele é um arquivo de vídeo. Então, obviamente, ele não pode ter. Ele não é um container. Olha a diferença. Ele não é um container. Ele é simplesmente um codec de vídeo. Ele é um arquivo de vídeo. Só vídeo. Por isso que ele não tem aqui o codec de áudio. Tá? Da mesma forma que eu posso pegar, por exemplo, o MP3, que todo mundo sabe, né? Que todo mundo conhece, que é um arquivo de áudio. Aí, ó. Agora o default, o padrão aqui, ó, tá no codec de vídeo. Não tem. Só tem codec de áudio. Por quê? Porque ele não é um container, ele é um arquivo de áudio. Tudo bem? Então, eu acho importante você ter essa noção. Por exemplo, o Flash, que a gente usava muito no passado, né? O FLV. O Flash também é um container. Ó. Você tem aqui, você pode escolher outro aqui como container de vídeo, como codec de vídeo, pode escolher outro como codec de áudio, mas ele também é um container. Né? Os vídeos do YouTube, há um tempo atrás, a maioria era Flash. Né? Agora que a maioria é MP4, ele te dá também outras opções. Mas ficou muito tempo aí no passado como sendo o Flash, o FLV. Então eu quero que você tenha essa noção, tá? Dos arquivos, ouviu falar, já viu aqui, já viu aí, etc. Por que isso é importante? Porque quando a gente baixar vídeo, por exemplo, a gente vai baixar em MP4, ou a gente às vezes baixa um WebM, não sabe o que fazer, aí tem que converter para algum que o teu player vá ler, né? Que ele saiba ler, ou porque o outro software que você vai juntar com legenda, ele não aceita o WebM, ele só aceita o MP4. Então é importantíssimo você ter essa noção, de novo, você não tem que ser um técnico nessa área, mas é importante você ter essa noção para saber se virar quando você vai fazer o que te interessa, que é juntar um arquivo de vídeo com um arquivo de legenda. Tá? É importante você ter essa noção e saber fazer essa diferenciação. E só para fechar, por exemplo, eu mexo muito com vídeos, né? Então eu fui editar um vídeo, aí eu subi um vídeo MP4, coloquei um vídeo MP4 no meu editor, e aí ele abriu uma janelinha falando assim: você quer habilitar o codec H263? Ou seja, quando eu baixei o arquivo MP4, eu nem parei para pensar qual é o codec de vídeo dele. Simplesmente subi para o meu editor e não sabia qual que era o codec de vídeo. E aí ele falou: você quer ativar o codec H263? Por quê? Porque o meu editor não tinha esse codec ativado. E ele me perguntou: então, se eu não soubesse o que era isso, o que eu ia fazer? Eu ia falar: não sei, eu não tenho noção do que é H264, e ele nem fala que é codec, ele só fala H264, ou 263, né? Então aí você vai falar: faço ou não faço? Então é importante você ter essa noção para você se sentir à vontade quando você for fazer o que te interessa, que é juntar arquivo de vídeo com arquivo de áudio. Aliás, arquivo de vídeo com arquivo de legenda. Ok? É isso.